tá, mas o que tem a ver o formato do corpo com uma prova da ordem dos advogados? Como você consegue usar isso a seu favor? Então, como que nós vamos fazer aqui para ficar mais claro, tá, gente? Em vez de eu explicar para vocês como a análise entra nessa parte, eu vou pedir para ele ir contando como foi o passo a passo, desde a preparação do dia da prova até finalmente terminar a prova, para ir mostrando para vocês como foi que a análise ajudou. Combinado? Pode ser assim? Tá, sim, Só ficar fechado. mais claro. Olá, hoje nós estamos em mais um podcast do Poder Oculto. Porém, hoje é um dia muito especial. Primeiramente, porque é meu aniversário, dia 31 de março, aos arianos. Feliz aniversário para nós. E, em segundo lugar, porque hoje eu trouxe alguém que é muito importante na minha vida e por isso é hoje um dia importante para que eu pudesse trazê-lo no meu aniversário. Vocês vão conhecer hoje uma pessoa que faz parte da minha vida já tem um tempo. Contribuiu muito, muito, muito de verdade para que esse podcast pudesse existir, vocês pudessem compartilhar esse momento. Mas além de tudo isso, ele tem 2 coisas muito importantes. Uma é que ele é meu marido, é o amor da minha vida. E segundo, que ele é uma pessoa que conseguiu uma proeza muito grande usando a técnica da análise corporal. Ele conseguiu Ele desafiou a análise corporal ao ponto de dizer para mim assim: "Olha, falta 1 ano para eu terminar a faculdade de direito e eu quero passar na prova da ordem dos advogados. A análise corporal realmente pode me ajudar com isso?" E como você já conhece aquele estado, santo de casa não faz milagre, olha que teve um trabalho, mas vocês querem saber se deu certo? Pois hoje vocês vão ouvir da própria boca dele se deu certo ou não. Paulo, seja muito bem-vindo, meu amor. Fique à vontade, faz conta que a casa é sua. Se apresente. Oi, querida, tudo bem? Tudo bom, gente? Obrigado por essa apresentação. Primeiramente, eu quero agradecer por você ter me convidado nesse dia que é especial para você, né? E eu tenho certeza que também é muito especial para mim. E, e é interessante essa questão do dia, né? Que quando a gente começou a fazer a agenda, né? Vamos colocar no dia 31. Falei, nossa, amor, você marcou o podcast pro dia do seu aniversário, né, não foi nem foi a agenda que nasceu, né, e calhou de ser comigo. Então, eh, quero agradecer o convite, tá, e quero desejar um bom podcast para nós 2. Confesso que estou um pouco nervoso, porque é a minha primeira vez e é muito bom ser com você. Que legal. Assim, por acaso é o que você está pensando, foi tudo planejado e calculado, tá? Ah, é verdade. E assim, um dia tão especial, eu pensei: "Gente, alguém especial nesse dia, não tinha ninguém mais especial do que você, né, amor". Ah, obrigado, obrigado. Mas já que ele não falou, eu vou falar. O Paulo, ele é contador há muitos anos e o sonho da vida dele foi ser um advogado. E ele passou muitos anos adiando isso. Fez 4 faculdades antes de começar a faculdade de direito, mas finalmente o sonho foi realizado. É verdade. Acho que eu fiquei emocionado com o mais importante de tudo hoje é você ter me apresentado com o maior cargo que eu posso ocupar na vida, que é ser teu marido. O restante são perfumarias, né, mas aí isso é verdade. Eu, ao longo da minha trajetória, eu cursei 4 faculdades, né, essa de direito foi a 5ª, e a minha primeira foi recursos humanos, processos gerenciais, sou administrador de empresas, contador, e apesar de ter feito essas 4 primeiras, o meu sonho desde criança, desde os 11 anos, era ser advogado mesmo. E o motivo pelo qual eu fiz as 4 é justamente fugir do exame da ordem. E passou-se 4 faculdades seriam quantos anos então? Pode colocar uns 16 anos estudando aí. 16 anos fugindo da ordem, estudando. E finalmente você teve coragem, fez a prova, mas teve um comentário que te ajudou bastante também, não foi? É assim, eu acho que a primeira coisa que eu preciso fazer é explicar um pouco esse medo do exame,
né, que eu sempre tive e o porquê. Com 11 anos eu quis ser advogado e conversando com os colegas, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser cientista da NASA, eu quero voar num foguete. Eu falei assim, eu quero ser advogado, né? Eu falo, legal, só que tem que fazer exame da ordem. Não, a gente faz exame, a gente faz tudo, porque a gente está acostumado a fazer prova e tal. Mas é assim, o exame da ordem, ele é um pouco mais complexo que isso. Não, mas eu vou passar na faculdade. E aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo pessoas que se formaram bacharel, que você sai da faculdade de direito, você sai bacharel, né? Só que você não pode exercer enquanto você não faz o exame. Aí falei, pô, e colegas que se formaram 10 anos depois ainda estavam tentando fazer, fiz uma, duas, três, quatro vezes o exame e não passaram. Aí eu acho que eu deixei esse sonho escondido. E creio até que as minhas graduações, elas aconteciam por causa disso. Eu não sou advogado, mas eu tenho 2 faculdades. Eu não sou advogado, eu tenho 3. Eu não sou advogado, mas olha, em compensação eu tenho 4 diplomas na parede. Fala pra mim, gente, quem não se identifica com essa história, escreve aqui nos comentários se você alguma vez na sua vida fugiu de algo que você tinha medo e criou várias desculpas para justificar esse medo. Comenta aqui. E é verdade. É assim, uma coisa também que eu acho que era uma forma de tentar, é porque eu também sou concurseiro, né. Eu sou concurseiro, só que eu sou daquele concurseiro, a gente até brinca, eu e meu irmão Davi, que eu sou concurseiro, ele é concursado, né. E eu sou concurseiro competente, né, porque assim, eu prestei acho que são 12 concursos ao longo de toda a minha trajetória de concursos, né, e eu sempre tentando, competindo e não passando em nenhum, né. E justamente essa competência, né, de ficar testando e indo, a cada prova que eu passava, me fazia olhar para o exame da ordem e falar assim: "Não, esse aqui eu não vou", né. Tipo assim, se eu não conseguir passar no concurso, não vou conseguir passar na Mas ordem? não é tudo prova? Então, assim, se eu vou fazer uma prova aqui, vou passar. E eu sempre escorregando. E é interessante que no começo, né, a gente tinha aquela coisa do ah, a conhecimento acumulado. Eu vou fazer um concurso aqui, vou acertar 40 questões, no próximo acerto 42, no próximo 43, 44, até que eu estou acertando umas 80. Olha, o plano é lindo. Não para desanimar os concurseiros, né, mas vai, Não, não conta a sua desanime. experiência. Porque assim, a lógica é interessante, o acúmulo mesmo de conhecimento, ele é maravilhoso. Só que aí no momento que eu comecei a perceber que eu acertava 45 nessa daqui, 60 naquela ali, falou: "Opa, começou a subir". Aí na outra que os concursos eles voltam, né, a mesma prova, a mesma banca, e aí na outra que você fala assim: "Esse aqui acertei 60, agora eu vou para 70", né, então você vai, acerta 50, acerta 30. E você fala: "Pô, não era mais para eu estar, voltando, agora era para eu estar". E o conhecimento eu tenho, a situação não aumentaram, a banca eu já conheço, por que está acontecendo que ao invés de estar indo para frente eu estou indo para trás? E assim, para piorar um pouquinho assim, né, vamos ajudar? Para vocês entenderem como que é complexo o que nós estamos conversando. Você também era professor, né? Você dava aula de concurso? A pior coisa, né, porque, eu sou professor de direito administrativo, né, e eu dava aula da matéria tanto de constitucional quanto direito administrativo, que você estuda tanto que você vira mestre. Ainda nem tinha me formado em direito, mas você já dava aula, né. E na semana anterior a concursos, a gente fazia a revisão da matéria, e a gente falava, e era tão interessante que, quando a gente está de fora, é igual novela, né, a gente tá de fora, a gente vê tudo o que tá acontecendo. "Nossa, isso aqui é muito fácil, isso aqui, essa prova vai cair isso". Quantas vezes a gente adivinha a questão que vai cair e fala: "Ah, deu certo". Só que o problema não é a teoria, o problema é na hora da prática. No conhecimento, o acúmulo de conhecimento não é o suficiente, e esse foi o meu grande gargalo.
E assim, só para que vocês entendam, gente, o objetivo aqui não é colocar mais pressão sobre o concurseiro ou sobre quem quer fazer a prova da ordem, tá? É para vocês entenderem como que às vezes passar em uma prova não está ligado necessariamente no seu nível de conhecimento, que conhecimento você tinha muito. Sim. E olha que eu estou de prova, porque olha como estudava essa pessoa, viu? Nossa, chegava a falar assim: "Então, já tá bom, você vai virar um livro se você continuar estudando". E a experiência, né, porque 12 tentativas, a experiência da prática da prova eram grande, né, a Sim. experiência, a capacidade, o conhecimento, o esforço não faltavam, mas tinha uma coisinha que sempre esbarrava. E é esta coisinha que eu acredito que a análise corporal te ajudou bastante. Ajudou muito, né. Antes deixa eu só explicar uma coisa, né. Eu fiz essas 4 faculdades e quando que eu pensei foi até antes da gente se conhecer, né. Eu falei: "Ó, agora eu vou". Nós estávamos na época da pandemia, que inclusive a gente se conheceu na pandemia, né, amor. E as faculdades eram à distância. Aí eu falei: "Olha, quer saber? Eu acho que é minha hora". Porque, ó, a faculdade vai ser à distância, a matéria vai ser à distância, acho que até a OAB vai ser à distância, quem sabe dessa vez eu passo, né. E eu entrei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, passou 6 meses, a pandemia acabou. E as aulas voltaram, graças a Deus que a pandemia voltou, mas as aulas voltaram, eu falei: "Meu Deus, se as aulas voltaram, o exame vai ser presencial". Pensei, se você acompanhou, pensei em desistir. Ai, que aquele medo, né, da frustração, de de colegas mesmo que, prestaram e ficaram 3 anos, 4 anos tentando e não conseguiram. Aí eu pensei: "Ah, quer saber? Vamos fazer o seguinte, termina a faculdade", esse é o plano, hein, termina a faculdade, eu fiz questão, eu cotei, né, eu fiz algumas cotações, "Olha, esse cursinho aqui é bom, esse daqui é X, Y, Z". Eu ia pagar num cursinho mais do que eu paguei na faculdade os 5 anos, né. Eu vou terminar a faculdade, vou fazer 1 ano de cursinho e depois eu vou prestar o exame. Pronto, já fiz um planejamento, vou seguir. Mas aí entram as situações que a gente não consegue controlar, né. Eu me lembro que é uma situação interessante, é que, eu estava na faculdade e eu precisei de uma situação jurídica, né. E conversei com uma professora que era civilista, e ela me deu algumas orientações e: "Olha, procura um advogado e resolve isso daí". E aí eu me lembro quando eu perguntei para você e você falou assim: "Olha, eu conheço uma amiga minha", eu lembro até hoje. "Olha, ela é assim, assim, assado", era uma pessoa inteligentíssima, né, pessoa inteligentíssima, vamos marcar com ela, ela vai explicar. E olha, ela é tão inteligente que ela passou no exame da ordem 1 ano antes de se formar. Olha, a partir daquele momento eu já não vi mais nada. Porque eu falei: "Hã? Como assim? Eu aqui fazendo planos para passar 1 ano depois, ela me passa 1 ano antes de ser formada? Ah não, espera aí". E tivemos aquela reunião, conversamos e ela falou, algumas coisas entraram na minha cabeça, mas eu só ficava olhando para ela e pensando: "Nossa, essa menina, como assim 1 ano antes? Ela E nem". era uma menina mesmo, Uma ela é menina mesmo, é mocinha, era minha moça. vizinha na época. Eu sei que assim, eu saí daquela reunião com o problema mais ou menos resolvido e tal, só que eu curti esse, olha, ela passou na ordem 1 ano antes. E aí eu comecei a estudar. E eu me lembro que aí eu fui prestar mais uns 2 concursos, né. Falei assim: "Agora eu vou 1 ano antes, mas eu vou prestar um concurso", e eu lembro que eu fiz um concurso para o órgão que eu estava, né, eu era da Secretaria de Transportes, e a prova daquele mês, né, era uma prova, eu não vou dizer fácil, mas era um assunto que eu dominava de tal forma que eu já trabalhei 10 anos na Secretaria de Transportes, né, então eu dominava aquele assunto, não só pelo estudo, mas também pelo dia a dia. Eu já estava dando oi para todo mundo, falei assim: "Ó, vou estar com você pro resto da vida, nós estamos juntos aqui e tal". Eu fui para aquele Já estava se concurso, sentindo garantido, não, já estava né. garantido, já estava, né. E quando chegou naquele concurso, eu até fui bem em parte, melhorei algumas coisas, só que eu tomei um pau tão grande na redação, mas tão grande, tão grande, tão grande na redação, né, que eu saí maluco daquilo e eu falei: "Meu Deus".
E esse meu sonho de passar na OAB e um ano antes e tal. E olha só como são as coisas, né? Foi neste intervalo que você começou a estudar e aprender e se formou em análise corporal. E foi bem interessante que análise corporal, quando você analisa o formato do corpo da pessoa, entende como a mente dela funciona, que eu já expliquei em alguns episódios aqui, e acredito que quem está assistindo já entende um pouco, você consegue entender como a mente da pessoa funciona, explicar para ela quais são os gatilhos, quais são os superpoderes, e no final eu sempre pergunto para o meu cliente: o que que você gostaria de conquistar na sua vida? Qual o problema que você gostaria que a análise corporal pudesse te dar resposta? Aí é quando Tadadadã. caiu no meu colo. Ele falou assim: "Ah, é? Uhum. Conta". Aí, eu ainda com essa meta, né, "Não, então, eu vou fazer, eu vou estudar, mas meus concursos estão dando problema, tal". E você fez a minha análise. Quando você fez a minha análise, você falou sobre os 5 caracteres, falou qual que era o aquele que mais se destacava, o meu primordial, o segundo, o terceiro, o quarto e tal. E quando você discorreu tudo aquilo, à medida que você ia falando sobre esses 5 caracteres, sobre essas 5 pessoas, vamos colocar assim, eu falei: "Cara, eu já me senti o bem 10, né". Pô, então, deixa eu ver o que pode fazer e tal. Pô, eu só sei é tão interessante que, à medida que você falava, eu falava: "Meu, eu sou assim, eu funciono desta forma, e é isso mesmo que acontece, e quando estoura é assim mesmo também e tal". Ah, beleza, eu só estava pensando nisso, né. Enquanto você falava, eu confesso que, assim, eu só pensava o quão correto você estava de me conhecer, né. E o mais incrível é que, apesar de a gente já ser marido e mulher, você sabia coisas que eu nunca tinha falado pra ninguém, na verdade pra ninguém mesmo, né, pra você e nem pra ninguém. Quando, dado momento, você perguntou: "Beleza, agora está aqui, o que que você quer? O que que você quer que a análise, faça pra você?". Eu acho que quando você fez essa pergunta, você queria: "Olha, que eu seja uma pessoa mais galanteadora, eu não sei e tal". Eu falei: "Ah, não, ela pingou a bola", né. Porque eu já estava pronto para pegar o telefone e ligar para minha irmã e falar assim: "Ô Paula, você contou para ela coisas que eu não contei? Porque ela está contando coisas aqui que eu não contei", né. Então, infelizmente rola aquela dúvida. Eu falei: "Ah, agora eu vou pegar". Quando você falou, eu disse assim, eh, "Eu quero passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, e não quero passar depois de formado, eu quero passar um ano antes de ser formado". Só explicar um pouquinho, um ano antes por quê? Porque na verdade você só pode tentar um ano antes, né, Sim. quando você está no quarto ano, não é isso? É, no oitavo semestre. No oitavo semestre, aí você pode tentar passar na ordem. Então era assim que abrisse a oportunidade para ele, ele queria fazer. Aí aquele momento na vida que você olha e fala assim: "Uau, agora eu provo que eu sou bom no que eu faço ou eu guardo esse segredo para resto da vida, estamos combinados?" Só que iam ser 2 frustrados, né. Ele por tentar fazer a prova e não conseguir, e eu por não ter conseguido ajudar ele a passar na prova. Então o desafio aumentou, assim, nível hard. Porém, existe um segredo aqui que eu não sei se quem está assistindo agora sabe, mas na verdade eu sou analista corporal desde os 5 anos de idade. Eu não sabia que eu estava sendo preparada para isso. Como eu sou órfã de pai e mãe, eu fui adotada por várias famílias, a cada família que eu fui adotada, eu tive de aprender a ler as pessoas muito rápido para poder me adaptar e ser aceita. Claro que 5 famílias não deu muito certo, né, mas com muita prática, acabou me preparando para hoje saber fazer análise corporal de uma forma muito prática. Então na hora que ele falou, e como uma boa protagonista, né, que eu sou, com 30% do meu traço de quem realmente adora um desafio, eu falei assim: "Bora, vamos lá, vamos tentar". E aí quando eu já sabia qual era o problema pelo qual ele não conseguia passar nas provas. Baseado nos traços dele, eu já sabia. E algumas provas, essas últimas 2 provas, eu tinha dito para você que você precisava de ter feito algumas coisas. Mas, como santo de casa não faz milagre, foi meio difícil ele me ouvir. Mas dessa vez, como ele me desafiou, eu falei assim: "Tá bom, mas você vai ter que fazer o que eu falar". É verdade, é verdade. E assim, eu confesso que, assim, quando você falou: "Ah, o desafio para nós 2",
No começo eu pensei: "Não, desafio para você. E quem tem que provar alguma coisa aqui é você, eu já não preciso provar mais nada, é você que vai ter que provar". Mas é incrível, né, porque, eh, os professores e a própria faculdade, ela coloca matérias importantes no último ano da faculdade, porque justamente para o conhecimento estar fresco na cabeça. Então as matérias, vamos chamar assim, mais importantes, elas acabam caindo no nono e no 10º semestre, porque é o último ano mesmo. E a minha naquele ano, eu fiz um semestre anterior ainda, é verdade. Você pode, prestar o exame no nono semestre, né, e eu prestei a primeira fase no 8º, a primeira vez, ou seja, eu iniciei a prova quase 1 ano e meio antes de me formar, né. Então, assim, tinham várias matérias ali que caíram, que eu não tinha estudado. Não tinha estudado no sentido de ter a aula com o professor, a gente acaba pegando a matéria ali. Então, no primeiro momento, a gente vai naquele assim, ó, se der errado, né, não sou eu, né. Mas quando você começa a enxergar a análise corporal, o como você funciona, né, você fala: "Cara, eu sei". Não sei se você já foi para uma prova, e é interessante que um concurso público, assim como o exame da ordem e tal, você fala assim: "Meu, eu não acredito, eu sabia tudo". Né, já aconteceu de chegar em prova ali e você colocar vai escrever me chamo Paulo Francisco, né, e você escrever Francisco da Silva Filho, falei: "Mas meu Deus, pelo amor de Deus, é Paulo". A gente brinca que a pessoa esquece o nome, mas não, gente, é uma pressão tão grande uma prova desse jeito, né, que você chega a esquecer coisas básicas. Sim. E vamos entrar então nos detalhes da prova? Como que a análise corporal realmente ajudou? Porque eu acredito que as pessoas ouvem e falam assim: "Tá, mas o que que tem a ver o formato do corpo com uma prova da ordem dos advogados? Porque como você consegue usar isso a seu favor?". Então, como que nós vamos fazer aqui para ficar mais claro, tá, gente? Em vez de eu explicar para vocês como a análise entra nessa parte, eu vou pedir para ele ir contando como foi o passo a passo, desde a preparação do dia da prova até finalmente terminar a prova, para ir mostrando para vocês como foi que a análise ajudou. Combinado? Pode ser assim? Tá, sim, Precisa ficar mais fechado. claro. Sim, sim. Então, vai lá. A princípio, eu comecei a olhar e ver quais eram os meus erros. E a prova, como eu disse para você, né, num concurso público, que hoje em dia, até para concurso público, a coisa está cada vez mais multidisciplinar, né, ah, não é só decorar uma matéria, né, eu caí nessa da secretaria, porque eu me dei mal na redação, né, você começa a ver que acontecem coisas ao longo da semana, ao longo do dia, né, da prova, que todo conhecimento, você pode ter o maior conhecimento do mundo, se você não souber como você funciona e o que fazer para deixar você no recurso ali, na tranquilidade, e saber extrair o melhor de você, você não funciona. Primeira coisa que eu percebi, e ao longo do tempo que fazia, né, é que, para mim, eu tenho um grande problema, né, eu sou excelente em planejamento. É por isso que eu escolhi a área de contabilidade, de administração de empresas. Então, assim, eu consigo fazer um planejamento, detalhado, de tudo que vai acontecer passo a passo, né, plano A, plano B, plano C, o que vai fazer ali, né, eu consigo fazer. E quando eu faço esse planejamento, eu sei para onde que o fluxo do rio vai e para onde que eu vou caso aconteça alguma coisa. Só que ao mesmo tempo em que eu sei fazer, então, eu não sabia que isso era um ponto forte do maior caractere que eu tenho, que é o guardião, ao mesmo tempo, a minha fraqueza é a que mais me pega. Porque o que acontece? Sabe aquela máxima no avião, né? Olha, se o avião despressurizar, vão cair máscaras e coloque a máscara primeiro em você e depois na criança. Eu era capaz de colocar máscara em todo mundo, só gente, pelo amor de Deus, por quê? Não, não, coloca a máscara aí, coloca a máscara aí, coloca a máscara aí. Aí eu morri. Você e todo mundo, né? Em todo mundo.
Porque, na verdade, esse recurso, gente, para quem tem muito desse caractere, o guardião, que no caso dele, você tem 27% desse caractere, são pessoas que são extremamente eficientes, porém, elas são eficientes para o mundo inteiro, menos para elas. Se você se identifica dessa forma, você é uma pessoa que resolve o problema de todo mundo, trabalha por todos, é o último a sair da empresa, o primeiro a chegar, é aquele que entrega o máximo para a família, para todo mundo, e está sempre com sua vida atrasada, está sempre com seus problemas atrasados, provavelmente você tem muito esse caractere. Então, nessa daí, qual era a grande questão, né? Eh, Se eu me planejo, eu consigo. Eu não meço esforço, eu vou para cima, dá certo. E essa questão de ser assim, me dava uma certeza, mas não uma certeza, mas uma confiança. Mas é uma confiança que na hora que o bicho começa a pegar, vira total insegurança. Por quê? Qual é o grande problema? Eu vivo atrasado. Como é que eu vou fazer planejamento atrasado? Primeiro, que o planejamento já vai sair tudo errado. E segundo, que uma vez que eu estou atrasado, eu não faço planejamento. Eu sou bom? Sou excelente. Eu faço? Não, não faço. Né? Então, como é que eu vou construir uma casa, uma obra, alguma coisa, se falar, por onde que eu vou começar? Né? Pela janela, porque a janela é mais bonita. Não, não dá. E você já tinha dito várias vezes isso, né? Eh, Nesta vez eu resolvi seguir, né? Eu resolvi olhar, ver cada situação. Então, só para explicar, o que que significava você estar atrasado em relação à Hã, prova, sim. tá? O que que você fazia antes, um dia antes das provas? Como que era a sua rotina? 1 minuto antes da prova eu estava estudando. Eu estudava, virava a noite estudando, virava a noite, estudando até o último instante, e aí o que acontecia? Eu saía atrasado. Saía E atrasado, cansado? cansado, nossa, cansado. A memória já não funcionava, era uma coisa desesperadora. Isso é o que acontece. Aí você olha e fala assim: "Como é que eu errei essa questão?". E a gente brincou, porque eu já dei aula para os meus alunos, e eu já errei uma questão que eu fiz, eu formulei a questão e falei: "Vai cair, no próximo Google caiu essa questão que eu errei". E isso, gente, é uma forma da mente funcionar, tá? Pessoas que têm muita capacidade de serem muito prestativas, de serem pessoas que geralmente elas têm um formato de corpo meio parecido com o dele, tá vendo? É um corpo meio quadradinho, as pessoas são fortes, mas é aquele forte durinho, né? Aquele forte de musculatura mesmo. Então, essas pessoas, elas tendem a ser pessoas muito boas em fazer, mas elas, por serem muito boas em fazer, elas têm coisas demais para fazer. Então você deixava para poder estudar, estudava a madrugada inteira, porque na verdade, na maioria das vezes, você tinha trabalhado tanto que não tinha tido tempo suficiente para estudar, e na véspera de estudar, você queria estudar tudo que não conseguiu. Faz Sim, sentido? quer ganhar tempo. Quer ganhar tempo. E só que isso, para quem é uma pessoa que tem essa capacidade, a maior insegurança é justamente o fato de algo sair do controle. Qualquer coisa que sai do controle te tira totalmente do equilíbrio. Não, e é horrível, porque quando começa a quebrar um prato, né, vamos dizer assim, você solta todos os outros. Aí é o desespero. Então você saiu para a prova e toda vez você acabava se bagunçando com o horário da prova, você correspondia com muito minucioso as primeiras questões. E Uhum. quando chegava no final, conta, fala. Nossa, uma vez eu não cronometrei, porque não dá para cronometrar, mas eu acho que eu cheguei a ficar acho que 25 minutos numa questão, né. E assim, é sério gente, 25 minutos numa questão e depois isso acontece, você se desespera, porque não dá mais tempo de fazer mais nada, e aí até as questões boas ou que você sabia, você já não faz mais. Exato. E o que que aconteceu então? Antes de fazer a prova, eu falei com ele: "Então, como combinamos, você vai cuidar dos seus 5 caracteres, tá? Como que você cuida dos seus 5 caracteres? As dicas que eu dei, e você depois vai falando". Ele precisava de ir na academia uma semana antes,
Por que ir na academia? Porque ele iria aliviar a pressão, aliviar o esforço que ele estava acostumado a viver pegando ferro. E isso, ao fazer o exercício físico na quantidade exata, que também não pode ser em excesso, porque senão o corpo dele entende que ele precisa de ser mais, segurar mais pressão ainda, porque está pesada a vida, mas só para aliviar a pressão, ele iria para a academia, iria planejar que horas ele ia sair, que horas ele ia chegar com bastante tempo de antecedência, que roupa ele usar. A roupa não é qualquer roupa, daqui a pouco ele vai contar qual é a roupa. Precisava de escolher o que ele ia comer, que horas ele ia comer e como ele iria comer. Porque cada uma dessas cuida de um caractere. A roupa, você está cuidando do seu caractere estrategista e do seu protagonista. Porque precisa de manter sua mente desbloqueada dos padrões de gatilhos emocionais que te fazem ficar tenso. Você fala assim, como assim, Kelly? Vamos lá. Uma pessoa que tem muito do gatilho, que é muito do caractere protagonista, que é o seu segundo caractere, ele é aquela pessoa que quando ele se sente errado, ele se sente tenso. Então, aquela pessoa que errado pode ser até aparência, tá? Se você chega num lugar que você sabe que você não está onde você deveria, você vai começar a achar que não está olhando para você. Que as pessoas estão avaliando a roupa que você está usando, a aparência que você tem. E você, é igual você tentar fazer conta com vontade no banheiro. Você está ali apertado e fazendo conta. A conta vai sair? Não. E o banheiro? Também não. Tudo segura, sua mente está dividida entre dois pensamentos. Quando você sabe como é seu padrão de funcionamento, você alivia aquele pensamento que iria te manter tenso para poder fluir. Então, um dos principais pensamentos que mais travavam a sua vida, né, era o de estar atrasada, sem planejamento. Justo. Então, quando você cuidou dos detalhes, inclusive aconteceu os imprevistos mesmo, assim, né? Foi. É interessante que, assim, em todos os concursos que eu fiz, eu sempre fui um dos 3 últimos, porque os 3 últimos assinam lá, tem que ficar até o final, tal. Eu nunca tinha saído de um concurso, seja de qual for, sem ser um dos 3 últimos, porque eu ficava até o final. Mas não é porque eu ficava até o final porque eu queria, é porque ficava e não dava tempo, né. Neste, o que eu fiz? Eu me programei, eu analisei, olhei o horário, eu tinha estudado toda a matéria, eu tinha já o conhecimento, né. Eu comecei a ver tudo aquilo que poderia dar errado ou poder dar certo, como seria. Eu separei a minha CLT, né, separei o meus todos os documentos, vi o local onde eu ia fazer a prova. Só para o pessoal entender, a CLT é o livro que você pode usar na hora da prova. Assim, na segunda fase você pode usar um dos livros, no caso o meu foi trabalhista, foi CLT, foi. E eu separei os livros, aquele dia estava tranquilo, no dia anterior, né, falei: 8 horas da noite eu já vou me recolher, vou dormir, vou descansar, e estava tudo beleza, né, já tinha tudo me organizado. Primeiro, quando deu 8 horas da noite, que eu já ia fechar tudo, a primeira situação que veio, eu comecei a folhear a minha CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, e pintou uma dúvida, se aquela CLT poderia ser usada. Falei: "Meu Deus, será que eu vou poder usar essa daqui?" Aquilo começou a querer crescer, um desespero tão grande. Então eu parei, falei: "Não, espera aí, eu vou me organizar, vou verificar aqui, não vou entrar em pânico." Já olhei onde ia ser a prova, já olhei onde que tinha uma livraria que abria de domingo mais próximo. Não, eu chego 1 hora mais cedo. Detalhe, os portões eles fecham a 1 hora, mas eles abrem ao meio-dia, então eu não tenho que estar lá 1 hora, tenho que estar lá meio-dia, né. Então beleza, eu vou chegar mais cedo ainda, vou chegar às 11 horas e eu vou comprar outra CLT. Beleza, tranquilo. Quando eu tô tranquilo, 8 horas da noite, que já tem o plano B, eu olho para o lado, o que que tem, o que que tá do meu lado? Um vade-mecum. O que que é o vade-mecum? O vade-mecum, ele é um livro que tem todas as leis, inclusive a CLT. Eu falei: tá tranquilo, gente, o vade-mecum tá aqui comigo há uns 5 anos, eu vou levar ele. Eu prefiro só a CLT, mas se eles não deixarem usar a CLT, eu vou usar o vade-mecum. Tranquilo, coloquei na bolsa e fui. Nem precisava sair mais cedo, né. Quando eu cheguei lá, pude usar a minha CLT tranquila e tal, e foi tranquilo. E eu já estava bem planejado, eu não estava angustiado, nem triste, nem desesperado. Uma coisa que eu
você falou bem, né, desta vez eu pensei na roupa que eu ia. Na verdade, eu queria ir de terno e gravata. Não, eu vou de terno e gravata porque você é advogado, né? Só me respeita, é doutor, né? Mas a gravata ia atrapalhar um pouco e tal. Eu fui bem vestido, estava bem elegante, né? E assim, eu estava na minha autoridade máxima, né? Eu estava ali sem gravata, mas eu estava quase de beca praticamente. Por dentro eu sabia quem eu era, eu sabia que eu tinha o conhecimento, eu sabia o que eu estava ali para fazer, né? E eu fui tranquilo. Nesse meu planejamento, eu pensei, o exame da ordem, a segunda fase, ela é dividida em duas partes, né? A parte inicial, que ela é uma peça, em que você faz a peça baseado no caso que é te apresentado, e depois a segunda parte são 8 questões discursivas. Então não basta só você saber que o artigo 5º da CLT fala isso, isso, isso. Não, você tem que escrever e falar. Olha, baseado nisso, você tem que realmente fazer uma redação interessante ali e não pode nem encher linguiça, você tem que ser direto ao ponto e resolvido. Falei, bom, então o que eu vou fazer? E aí é interessante essa questão do chocolate, porque eu dividi na minha cabeça a prova em duas e falei assim, ó, eu vou fazer esta parte, a primeira parte, depois o que eu vou fazer? Eu vou fazer o rascunho, depois eu vou passar, deixar bonito aqui e tal. Vou encerrar essa parte, depois eu vou me levantar, pedir, ir ao banheiro, lavar o rosto, sabe aquele recomeço, né? Aquela água que dá aquele novo gás, porque vai começar uma nova fase, né? Um novo momento e tal. E já separei o meu chocolate, eu adoro um chocolate que é o diamante negro, né? O detalhe do chocolate também foi um conselho, porque agora ele vai fazer uma redação. Uma das coisas que ele precisa é do caractere dele, que é o comunicador. O comunicador, ele se liga aos 5 sentidos. Então eu falei com ele: "Você precisa de levar um chocolate, você precisa de comer o seu chocolate preferido e você não pode comer esse chocolate enquanto faz a prova. Você vai ter que parar e saborear esse chocolate, sentir o sabor dele para você entrar no recurso do seu comunicador". Justamente. E deu certo? Você conseguiu fazer? Eu fiz tudo planejado. Fiz a primeira parte, passei do rascunho para o texto final, terminei ali, pedi para ir no banheiro, fui, recomeço, cheguei, sentei. Acho que eu fiquei uns 5 minutos comendo aquele chocolate. Acho que quem estava do meu lado dá aquela desesperada, cara, vai logo que não vai dar tempo. Não, calma, calma, é meu momento, né? E ali chegou o momento, agora é a hora. Tá a CLT, tá a lei, tá o problema, vamos resolver. E realmente, por incrível que pareça, sabe, eu estava sentindo, acho que todos os meus sentidos aguçados, né? Você fala que é como se fosse uma recompensa, acho que foi isso que eu fiz, mas eu não sei se foi isso, essa questão da recompensa. Mas ali não era mais 2 horas que eu já tinha passado, parecia que eu tinha entrado de novo na sala. Eu entrei de novo na sala, revigorado, alimentado, pronto, né? E comecei a fazer a segunda parte. O detalhe é que problemas acontecem, né? Eu tinha me planejado e tinha eu falei, ó, eu vou gastar um tempo fazendo a primeira parte, eu vou fazer a peça, eu vou escrever de letra bonita, porque a minha letra, falam que eu devia ser médico e não advogado, o doutor pro doutor, porque a letra é maravilhosa. Então, trabalhar ali. Já a segunda parte, eu pensei, cara, eu não vou ter tanto tempo para fazer rascunho. Então, eu preciso que a ideia saia da minha cabeça, já vá para o papel e eu vou colocar a melhor letra possível, porque eu não vou fazer rascunho nas 8 perguntas, né? Então eu fui lá, beleza? As ideias começaram a surgir, a pergunta, a pesquisa e comecei a escrever. Cara, fiz aquela resposta maravilhosa na primeira das 8 perguntas, com uma letra maravilhosa, tranquila. E quando terminei, que eu falei, yes, a primeira saiu. Quando eu olho, eu fiz no papel do rascunho. Ai, meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Não tem problema. Você está aqui, você é o doutor, você vai passar. Agora é só transcrever. Você não precisa nem pensar. Você não precisa nem pensar. Você já pensou o tempo que eu fui lá, passei para a primeira, refiz aqui, agora as outras 7, tranquilo.
segue o baile, segue, continua. Fiz a outra, fiz aqui, fiz todas lá, terminei, fechei, ainda faltava, acho que faltava uns 25 minutos ainda para terminar. Você sempre foi o último, um dos últimos a sair, Sempre foi. na ordem, na prova mais difícil da sua vida, É, teoricamente, né, que pensei até em mesmo enrolar. você tinha medo de fazer, Verdade. você terminou 25 minutos antes. Fala agora, resumindo, o que realmente aconteceu de diferente das 12 últimas provas e essa? É assim, Você estudou mais? não. Você estava mais preparado? Você acha que não foi análise corporal? Fala: "Não, não, não foi, Kelly, não mente pra gente. Você convidou o seu marido para poder falar, porque você está puxando sardinha". Conta, explica. Porque às vezes tem gente que não acredita. Mas, gente, se você permitir que a sua mente funcione sem pressão, sem gatilhos emocionais que te travem, o que você é capaz de fazer não tem limites. Foi essa frase que me colocou numa enrascada, né. Sim. Quando eu te disse, você falou assim: "Então tá bom, então eu quero passar na prova da OAB". Mas a parte mais interessante não é só essa. Além de você ter conseguido fazer a prova em determinado tempo, tem uma parte importante, qual foi a nota que você tirou? Detalhe, né, que assim, é interessante que você falou o que que eu fiz de diferente. O conhecimento é assim, eu não recebi um conhecimento que eu não tinha. Conhecimento eu tinha, né. Então não incorporei, não aconteceu não, o conhecimento existia. Mas sabe, quando você conhece, você lembra de uma situação que aconteceu quando você tinha 11 anos de idade? Tá dentro de você, né. Esse mesmo conhecimento está lá, só que você não consegue acessar por várias situações. Quando eu me reequilibrei e entendi o momento certo de puxar o caractere certo, a situação certa, né, aquilo vem que você não percebe, né. Tanto é que o que acontece? É interessante essa questão da nota, porque quando eu cheguei em casa, se você lembra, falei: "Amor, como foi?" Falei: "Ah, deu para passar", né. Acho que eu devo ter tirado uns 6, 6,10, mas não tem problema. Só para explicar qual que é a nota que precisa para passar, tá, gente? Já de Porque isso é 6. importante. Sim, Você sim. passa com no mínimo você tem que tirar no mínimo 6. Sim, sim. Na primeira fase, você são 80 perguntas e você tem que fazer 40, pelo menos, né. Eu acertei 56. Não, perdão, 58 que ganhei 2 depois, 58. Nessa segunda fase, a segunda fase vale 10, você precisa tirar pelo menos 6. Olhando assim, pensando, lembrando das perguntas, eu falei: "Ah, eu acho que eu tirei uns 6, uns 6,10", né. Porque eu não fiz rascunho, então eu não saí de lá com nada que me dizia as perguntas, então eu tinha uma ideia. E como eu fui fazendo, eu falei: "Ai, não deve ser a conta, acho que tirei 6,10, né. Acho que errei essa, errei aquela lá, tal". Por um lado eu tinha uma certeza, passei, faltava saber a nota, e a nota demora quase 2 meses para sair. Quando veio o gabarito, que não é só o gabarito oficial, porque tem que ver o que você escreveu, né. "Ah, era isso", "Tá bom, o que que você escreveu?". Quando veio a nota, que eu olhei assim de novo, falei: "Será que tem um homônimo aqui? Não é isso mesmo? Não, e o outro Paulo, né, Paulo Francisco Silva Filho tirou essa nota, tá, e o outro Paulo Francisco que sou eu tirou qual? Não, espera aí". Só precisava de 6, achei que eu tinha tirado 6,10, quando saiu a nota final, eu tirei 8,8. E aí, como foi a sensação? Eu acho que eu não sei quem ficou mais feliz, né, você ou eu. Ou por você, né, ter conseguido e outra por eu ter conseguido, porque no final nessa prova os 2 passaram. Foi verdade, verdade. E foi muito bacana. Nossa, eu fiquei tão feliz. Eu acho que eu passei o primeiro mês indo para a faculdade falando com os professores, né. "Então, professor, precisa fazer prova?" "Tá, porque já tirei 8,8 na OAB", né. Aí o professor dava matéria, eu só que: "Vai cair na prova?" "Tá, e na OAB?" "Na OAB, já passei." Se Não, foi sentindo, tremendo, né, foi mas foi tremendo. muito bacana. E assim, agora foi sua formatura agora nesses dias, semana passada, e a felicidade, né, de poder receber lá a sua colação de grau sabendo que acabou, você já tem sua ordem, você já tem terminou o processo, você já é um advogado, você já é um doutor, é um sonho realizado.
E um sonho realizado da melhor forma. Foi. Fiquei muito Eu acho feliz. que poder contar que você conseguiu terminar a faculdade dos seus sonhos, conseguiu tirar a sua carteirinha da UB, e você ainda conseguiu fazer isso um ano antes, gente, foi melhor do que encomenda, Acho fala. que foi um ano mais demorado do que já que eu já passei, né. Não, foi muito legal, né, que a gente brinca agora que tudo já passou, mas o exame da ordem ele é pesadelo para muitos alunos, né. Então, até ali no dia da colação, vários colegas meus estavam ali e todo mundo feliz, né, que tá ganhando lá e o canudo, ganhando o diploma e falando: "Olha, eu vou fazer esse cursinho aqui, vou fazer esse daqui, vou estudar aqui, vou estudar aqui e tal". Você olhar e pegar na sua carteira, no dia da sua colação, você já tá com a sua ordem ali, o seu número, já podendo exercer a profissão que você tanto quis, isso é gratificante. E uma inspiração, né. Eu tenho Verdade. certeza que seus colegas todos, quando viram, eles se sentiram mais confiantes, né. É possível, né. É possível, exatamente, é possível e é muito bacana. Então, é o que eu gostaria, gente, hoje, de um dia especial para mim, poder fazer esse podcast com meu marido. Eu tenho muito orgulho de quem ele é, do que ele faz, do que ele é capaz de fazer, do que ele o quanto ele acreditou nele e em mim, né. Sim, Porque muito eu obrigado. também estou aqui hoje porque você acreditou em mim, né. Aí me deu apoio quando eu também não confiei, quando eu também não acreditei que eu era capaz de fazer. Então, esse relacionamento eu gostaria de trazer para vocês como uma inspiração mesmo. Não só o apoio que ele me deu e eu dou para ele, são o apoio que nós temos um com o outro, um exemplo de relacionamento, mas também um exemplo para quem está pensando em fazer algo que seja difícil na vida. Isso independente de ser uma prova da ordem, de ser um concurso público, de ser investir num novo negócio, seja de apostar no novo relacionamento, não importa. Eh, existe uma forma de você conseguir isso, e essa forma está dentro de você. O que o Paulo fez foi acessar o que estava dentro dele. Não foi mágica, não foi truque, não foi mais esforço, muito pelo Principalmente. contrário, foi simplesmente deixar fluir. Então essa capacidade de perceber que você é incrível, não é o máximo? Sim. Porque eu acho que é o momento que você olha pra você mesmo e fala assim: "Nossa, fui eu". Você já caiu sua ficha pra você? "Nossa, fui eu". É, Caiu agora, né? agora e é incrível você falando, porque, assim, eu conversando com um colega de faculdade, na época, né, porque, assim, eu trabalhava, em 2 empregos, eu era pai, sou, né, era pai, marido, funcionário público, eh, trabalhava em várias atividades e quantas vezes eu chegava na faculdade 7h30, 7h40, né, e a aula já começou às 7 horas. E o rapaz falava: "Eu vejo você chegando aí, não interessa, vai fazendo". Eu acho que foi o tempo que eu menos tive tempo para estudar, né, e nem por isso foi menos proveitoso. E, ou seja, não foi mais esforço, né? Porque é uma coisa que é algo que a gente está trabalhando há muitos anos, né, que eu trabalho muito com você. Fala o dia que você parar de se esforçar tanto, você vai conseguir ir mais longe. Verdade. Porque o esforço, gente, significa resistência. Se existe resistência, significa que não está fluindo, não vai vir, não adianta. Ou a sua vida começa realmente a ir para frente, principalmente com velocidade, quando você para de se esforçar. Aí você fala assim: "Ah, Kelly, você está dizendo então que eu não preciso fazer nada?" Então, que é não fazer nada? Fazer nada é você deixar e simplesmente cruzar os braços, ou é você simplesmente permitir que só aconteça aquilo que realmente é bom e agradável, porque você quer. Essa prova ia vir de qualquer forma. Eu te conheço e sei que se você precisasse de tentar 5 vezes, 10 vezes, você ia tentar, você não ia desistir. Principalmente porque eu também não ia deixar.
Porque se é seu sonho, então corra atrás do seu sonho. Eu sempre falei isso. Eu lembro que lá atrás, quando voltou, né, da pandemia, que você pensou em desistir da faculdade, e eu falei com você e falei: "Mas por que não é seu sonho?". Mas não, é sonho, sonho é sonho. Adianta você passar uma vida inteira, construir um castelo, construir um império, mas no final não poder dizer que você realizou seu sonho? É incrível que, assim, uma das frases que eu mais dizia, né, que era o Milo Modelo, é Gostei da ênfase, sim, parabéns. "Por que que você não fez isso aqui?" "Ah, eu não tive tempo". E realmente, assim, quando a gente não dá tempo pra gente, a gente não tem tempo de fazer mais nada. Então o meu tempo, claro, eu tenho várias responsabilidades, várias coisas para fazer, mas, a minha pessoa era a pessoa que menos tinha tempo para mim mesmo, né. E assim, se a gente não dá tempo para nós, a gente não vai dar tempo para ninguém. A gente não vai dar qualidade de tempo para ninguém. Em todos os meus pensamentos, eu pensei: "Cara, eu vou fazer o exame da ordem depois que eu terminar", e talvez você esteja aí também pensando, e faz sentido o teu pensamento, tá. "Ah, eu estou estudando, eu não tenho tempo, porque trabalho de manhã e eu trabalho de manhã e estudo à noite. Que hora que eu vou estudar?" Realmente faz tempo e faz sentido. Então eu vou terminar a faculdade, porque aí eu vou ter 4 horas por dia, que era o tempo da faculdade, para estudar. Cara, eu pensava nisso. Então, ó, eu vou fazer o exame no ano seguinte por causa disso. Tá, esse é o teu plano? Mas será que é só isso? Porque eu estudei na faculdade, no trabalho, em todo o tempo. O que eu tive que acessar não foi mais tempo. Não foi largar a faculdade para estudar. Foi acessar tudo aquilo que eu já tinha dentro de mim. É gastar com uma coisa certa, sabe? Gastar, que eu falo, é investir em mim mesmo. Investir em você mesmo. E tem uma máxima que eu sempre digo, que você nunca pode dar aquilo que você não tem. Se você não tem amor por você mesmo, você não é capaz de dar amor para os outros. Se você não tem tempo para dar atenção para você, você não tem tempo para dar atenção para ninguém. Se você não é uma pessoa que prioriza os seus sonhos, você não vai conseguir ajudar outras pessoas a realizarem sonhos também. Então, com um exemplo da sua história e com tudo que nós vivemos, uma coisa que eu gostaria de falar com você de coração é que hoje ouvir você dizer, igual você falou agora e já falou outras vezes, que você dizia que não tinha mais tempo e realmente você parou de dizer essa frase que eu mais ouvi na minha vida foi, sabe aquele negócio de marido e mulher? "Amor, você pendurou aqui?". "Ah, não, por quê?". "Não tive tempo". "Amor, você comprou aquele". "Não, não tive tempo". A vida era essa, eu falava assim: "Gente, você nunca tem tempo". E você se orgulhava, lembra? "É, eu não tenho tempo mesmo". E no final você acabou entendendo que, na verdade, se você não tem tempo, alguma coisa está errada. E na hora que você decide ter tempo, as coisas começam a acontecer, não é? É verdade. Vira quase que mágico. A vida começa a andar, as portas começam a abrir. Por quê? Você se torna uma pessoa menos tensa, uma pessoa menos rabugenta. Não que você era, tá, amor? Hum. De jeito nenhum. Uma pessoa menos, exigente, e as pessoas elas não gostam do que a gente faz, elas gostam de quem nós somos, certo? Uhum. Seus clientes vão atrás de você porque é você, porque gente que faz o seu serviço tem 1 milhão, pessoas que fazem a mesma coisa que você faz tem um monte. Mas as pessoas sempre vão escolher aquela que eles acham que vão atrair, trazer para ela algo além do que aquele serviço, aquele produto. E o que que tem de melhor para trazer para as pessoas do que felicidade, do que Verdade. leveza, do que gratidão? Mas só dá para ser grato quando sua vida é leve, Sim. certo? Deixe agora para todo mundo um recado. Conta o que você quiser falar para as pessoas agora, ou a mensagem que você acha que você, de tudo o que você viveu e de que você descobriu na sua vida agora, realmente você gostaria de deixar de presente para quem está assistindo. Olha, eu acho que, assim, parece até meio clichê, né, mas aquela frase: "Não desista dos seus sonhos", nunca esteve tão viva na minha vida, né,
porque nós vivemos numa época em que as pessoas desistem de tudo. Eh, o Um dos autores que eu li, que é o Bauman, ele fala muito sobre a felicidade líquida, que as pessoas elas, largam tudo. Então as pessoas não têm consistência. Mas um sonho, que é uma coisa que você, por tanto tempo você acalentou, quis, sonhou, buscou, ele não está ali por acaso. Não é porque não ter nada para fazer, né. Talvez um monte de gente disse para você que não vai dar, ótimo. Se estão falando que não vai dar, vai e faz. Tenta. Capacidade você tem. Força, fé, vontade, coloque o nome que você quiser colocar. Não desista de você. Desistir dos seus sonhos não é desistir de uma posição, é desistir de você. Olha, qual que é o próximo sonho? Eu não sei. Qual é o próximo desafio? Interessante. Até pensei num próximo desafio. Qual que é? Já que agora eu posso acessar qualquer coisa, deixa eu ver. Um concurso público de quê? De juiz? Capacidade postulatória eu já tenho, advogado eu já sou. A carteira já está aqui. Então, juiz é legal. É um desafio, assim, ao vivo? Olha, juiz federal? Olha! Quem sabe? Quem sabe nós vamos fazer um novo podcast contando o final dessa história aqui. Mas queira o que você queira, o seu sonho é você. Porque quando você conquista o sonho, o que você faz? Vai parar de sonhar? Ai meu Deus, e agora? Não, porque o meu sonho é ser a melhor pessoa que o Paulo possa ser para ele mesmo. Então agora, o céu é o limite. Nossa, estou muito orgulhosa de ouvir isso. Estou de verdade muito orgulhosa, que há pouco tempo atrás era muito difícil acreditar que você diria isso. E parabéns, foi um presente de aniversário maravilhoso poder fazer esse podcast com você, ouvir você dizer todas essas coisas, amor, de verdade, eu me orgulho de verdade de você. E assim, acredito que quem ouviu, se você que chegou até aqui no final desse episódio e acompanhou tudo o que ele falou, você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Essa mensagem chegou no teu coração e você ouviu porque você precisava de ouvir. Só por isso você assistiu até o final. E com certeza daqui para frente você vai acreditar mais. E quem sabe, não pode ser você sentado aqui um dia contando o seu sonho, não é? Deixe os comentários aqui que eu vou gostar de ler. E muito obrigado, meu amor, por ter estado aqui. Muito obrigado por trazer essa história tão bonita e por inspirar quem se dispôs a estar aqui assistindo também. Obrigado de verdade. Obrigado, Thalia. E feliz aniversário. Ah, obrigada.